queridos. Glória a Deus. Hoje nós tivemos um grande desafio à tarde, porque no momento exato em que nós começamos a nos preparar para o culto desta noite, a energia acabou aqui, acho que num quarteirão, nos 2 quarteirões. E o Ministério de Música, nós ficamos aqui sem energia, né? Quase 1 hora, na verdade, né? E graças a Deus o Senhor preparou para que a energia voltasse, porque senão nós tínhamos outro desafio. Nós já estávamos preparando já para fazermos culto sem energia elétrica, à luz de velas, sem microfone. Mas amados, pode faltar energia elétrica, pode faltar instrumento, pode faltar microfone, pode faltar o que for. O que não pode faltar em nossas vidas é a disposição de ouvirmos a voz de Deus, amém? Você está disposto a ouvir a voz de Deus? Você que está nos assistindo, abre o teu coração para ouvir a voz de Deus. Vamos ler Provérbios capítulo 19, versículo de número 21. Provérbios, depois de Salmo, capítulo 19, versículo 21, diz assim: muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito do Senhor que permanecerá. Muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito do Senhor que permanecerá. Vamos orar, Pai. Pai, nós te damos graças pelo teu cuidado, pela tua provisão, pelos livramentos, Pai, que o Senhor nos dá. Livramentos estes que muitas vezes nós não percebemos, Pai. Oh Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Deus, por aquilo que a gente vê, que a gente sente, e até mesmo por aquilo que a gente não sabe, Deus, que a gente não percebe, mas nós cremos e entendemos que o tempo todo o Senhor está nos guardando, nos livrando e nos abençoando, Pai. Obrigado. Pai, neste momento nós nos prostramos mais uma vez diante da tua presença, porque nós precisamos ouvir, Deus, a tua voz. Porque nós precisamos conhecer, Deus, aquilo que está no teu coração para cada um de nós, Pai. Oh Deus, não há nada que nós desejamos mais, Deus, do que conhecer aquilo que está no teu coração para nós. Oh Deus, a tua palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Que seja o conhecimento da tua verdade para nós, Senhor. Oh Deus, nessa noite, a revelação, para que sejamos libertos, Pai, de tudo aquilo que talvez ainda nos prenda, nos retenha, nos impeça de avançar, Deus. Deus, em nome de Jesus nós clamamos, fala conosco. Fala, Deus, com as mulheres, com os homens, com os jovens, adolescentes. Fala, Senhor, com as crianças, Pai, lá em suas salas, em nome de Jesus. Pai, fala com aqueles que nos assistem pela internet, Pai. Oh, Pai, revela-te, Senhor, a cada um de nós. Revela a nós individualmente, Deus, os teus planos, os teus propósitos, Senhor. Deus, nós não queremos viver por viver, não queremos, Pai, levantar por levantar a cada dia, mas nós queremos viver os teus propósitos, os teus sonhos, os teus projetos, Pai. Porque só assim nós sabemos, Pai, que a nossa vida terá sentido, Deus, fará sentido, Pai. Fala conosco, Pai, nós oramos em nome de Jesus. Os que concordam com esta oração, digam amém. Amém. Pode sentar, por favor. Queridos, quando nós conhecemos a Deus e o reconhecemos como Senhor de nossas vidas, nós começamos a entender que as nossas vidas não são frutos do acaso. Nós não nascemos por nascer. Quando a gente começa a conhecer as coisas do coração de Deus, a palavra de Deus, como nós aprendemos no início do culto, através da abertura do culto, o Senhor é o alimento para nós, é a palavra que nos alimenta. Esta palavra, ela vem nos saciar, vem nos nortear, vem nos edificar, vem mudar a nossa maneira de pensar, de entender o que é principal, que é a nossa vida. A nossa vida é o que é mais importante para nós mesmos.
Nós passamos então a perceber que nós não somos frutos de um acidente ou um incidente da natureza. Amados, Deus quer que nós tenhamos esta certeza. Deus quer que você tenha esta convicção aí no teu coração, de que Ele te formou, de que Ele te conhece. Amados, Deus nos conhece quando nós estávamos no ventre da nossa mãe. É isso que a Bíblia diz. Ele nos conhece desde o momento em que éramos ainda uma massa informe, não tínhamos ainda formas definidas. Deus já nos conhecia. Deus nos conhece antes que nossa mãe nos conhecesse. Antes que nossos pais nos vissem, Ele já nos viu. Deus te conhece mais do que teu pai e tua mãe. Ele conhece os teus detalhes. Os nossos pais conhecem o nosso exterior, conhece o formato das nossas mãos, a cor dos nossos olhos, os nossos cabelos. E é maravilhoso ser pai e mãe. É maravilhoso gerar vida, ser instrumento nas mãos de Deus para isso. É maravilhoso cuidar de pessoas, educar, ensinar, ver crescer. Olha o tamanho daquela criança. Muitos aqui conheceram o Vitor pequenininho, um bebezinho, né? Sempre meio fortinho. Falei, essa criança não vai ser pequena, não. E de repente você vê crescendo, desenvolvendo. Hoje está aí tocando, ministrando, estudando. É maravilhoso, mas eu conheço o que do Vitor? Eu conheço um pouco da personalidade dele, conheço um pouco do caráter dele, conheço um pouco daquilo que ele pensa a respeito de alguns assuntos. Conheço as suas mãos, eu olho nos olhos dele, a sua sobrancelha, vejo o sorriso bonito que parece da mãe. Mas eu não conheço o coração do Vitor, a sua alma, eu não sei. Mas eu conheço alguém que sabe, que conhece Deus. Deus conhece cada um de nós mais do que nós mesmos. Muitas vezes nós temos algumas dúvidas em relação a nós. Nós olhamos para nós e falamos, será que eu gosto disso? Né? Alguém já se falou isso? Será que eu gosto disso? Será que eu vou me sentir bem fazendo aquilo outro? Será que isso aqui vai me agradar o meu paladar, os meus ouvidos? Será que isso vai me fazer bem? Amados, nós conhecemos tão pouco de nós mesmos, mas Deus nos conhece. Diga, Deus me conhece. Amados, Deus nos conhece. Ele já nos conhecia antes de nós nascermos e já nos amava. Ei, Deus não nos ama por algo que nós tenhamos feito. O grande exemplo é a história de Esaú e Jacó. Deus escolheu Jacó antes que eles nascessem. E Deus havia falado, eu escolhi Jacó. Esaú era o mais velho, mas havia uma palavra de Deus, um plano de Deus, um propósito de Deus na vida de Jacó. Não que não houvesse na vida de Esaú, mas Deus conhecia o coração de Jacó antes dele nascer. Deus conhecia o coração de Esaú também. Deus sabia que Esaú era um homem forte, era caçador, exímio caçador, mas Esaú não dava o devido valor para aquilo que estava sobre a sua vida, que era a primogenitura. Tanto é que ele a vendeu por um prato de lentilhas. Enquanto seu irmão Jacó era alguém que tinha problemas de caráter, era chamado usurpador. Jacó significa usurpador. Já nasceu grudado no calcanhar do seu irmão. E Deus escolheu Jacó, com suas falhas, com seus erros. Muitas vezes o diabo tem alcançado êxito contra muitos de nós, dizendo que Deus te escolheu, que Deus te ama. Nada, você tem tanto defeito, tantas falhas, tantos problemas, você não presta. Deus não te ama. Deus te ama sim. Ainda que você olhar para você mesmo, você chegue à conclusão de que você não presta. Deus te ama. Jacó era alguém que, entre aspas, não prestava, tinha problema sério, era mentiroso, enganador. E Deus amou Jacó. E Deus escolheu Jacó. E Deus sonhou com Jacó. E Deus mudou Jacó. E Deus estabeleceu um novo tempo para Jacó. E
Deus estabeleceu um propósito para aquele que não valia nada. Deus escolheu, colocou um plano sobre a vida dele. Deus sonhou com Jacó, operou na vida de Jacó, porque Jacó ouviu Deus, porque Jacó permitiu que Deus transformasse a sua vida. Queridos, ainda que todos digam que você não presta, ainda que você mesmo fale, olha, eu sou imprestável, eu não tenho qualidades, eu não tenho virtudes, aliás, os meus defeitos, as minhas falhas e os meus erros são muito maiores do que as minhas qualidades. Ainda assim, eu vou te dar uma notícia: Deus te escolheu, Deus te ama e tem um lindo propósito na tua vida. Amém? Deus tem provado este amor, esta escolha sobre a vida de muitos, não apenas daqueles cujo nome está escrito no livro da vida, na Bíblia Sagrada, mas nós temos conhecido muitos homens e mulheres assim, e nós, de fato, a gente estranha um pouco isso. Mas como pode Deus escolher um homem como aquele que furtou, matou, roubou e fez tantas coisas, uma mulher como aquela? E Deus escolhe, amados. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus transforma, e Deus usa, Deus faz essas coisas. Mas nós precisamos ter essa certeza que Deus nos conhece. E apesar de nos conhecer tão bem, conhecendo os nossos erros, defeitos, as nossas limitações, ainda assim Ele nos ama. Diga: Deus me ama, mesmo me conhecendo. Ele te ama, mesmo conhecendo você como você é. Porque a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem nós devemos nos tratar. Nós tratamos. Ele nos conhece realmente como nós somos. Nós podemos enganar a todos, mas a Deus ninguém engana. E mesmo assim Ele nos ama. Diga: Deus me ama. E amados, quando Deus em Cristo Jesus nos alcançou, nos alcança, Ele nos resgata do pecado, das trevas, do mundo, para que tudo aquilo que Ele planejou para nós se cumpra em nossas vidas. Este é o propósito. Quando Deus escolheu Jacó, não foi à toa. Deus escolheu Jacó não foi pela cor dos olhos dele. Nossa, ele é bonito, vou escolher. Aliás, Ele escolheu antes que ele nascesse. Deus sabia a cor dos olhos de Jacó, mas não escolheu por isso. Escolheu Jacó porque tinha propósito na vida dele. E tinha propósito porque Ele escolheu. Deus te escolheu. Deus te chamou. Deus te salvou. Deus te redimiu dos seus pecados. Para quê? Para que eu continue vivendo do mesmo jeito? Não. Para que eu siga o meu caminho? Para que os muitos planos do meu coração se cumpram? Não. Para que eu leve uma vidinha medíocre, limitada, tacanha, superficial? Não. Deus não nos escolheu para que sejamos frustrados, decepcionados, limitados. Não é este o propósito de Deus. Deus nos escolheu como Ele escolheu Jacó, para que os planos dele se cumpram, para que os propósitos dele sejam uma realidade. Deus nos salvou, nos perdoou e tem nos edificado, nos guiado pelo seu Espírito, e esta é uma condição imprescindível, amados. Ser filho de Deus, ser edificado, perdoado, salvo, guiado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, estes são filhos de Deus. Romanos nos ensina. Ser guiado pelo Espírito Santo é, na verdade, a consolidação daquilo que Deus já nos diz em Cristo Jesus, que nós somos salvos, somos seus filhos. Mas, amados, é importante que a gente saiba, não tem como viver os planos de Deus, os propósitos de Deus, sem ser filho de Deus, sem ser guiado pelo Espírito Santo. Se nós formos guiados por algo senão o Espírito de Deus, até mesmo pelos nossos planos ou pelos planos de outros, nós não alcançaremos os propósitos de Deus. há muitos filhos de Deus que percorrem
parte da sua vida, ou talvez a maior parte da sua vida, tão longe dos planos de Deus, que quando chega lá na frente e fala, eu me sinto tão frustrado ainda. Eu vou para o céu, mas faltou alguma coisa, está faltando algo. O que está faltando? Viver os planos de Deus. Nós precisamos entender que há planos do coração de Deus para nós. Diga, em Deus há planos para a minha vida. Queridos, antes de nós como homens conhecermos a Deus, ou aquele que não conhece a Deus ainda, vive errante neste mundo. É como alguém que habita em um deserto espiritual, que não conhece a Jesus, que não nasceu de novo, que não rendeu a sua vida ao Senhor, que não o tem como Senhor e Salvador de sua vida. É como alguém que vive em um deserto espiritual, em um lugar árido, em um lugar seco, infrutífero. Na verdade, a pessoa que não conhece a Deus, ele vive alguns poucos momentos de alegria, vive alguns poucos momentos de alegria, de realização, mas na verdade o seu espírito, que é ele mesmo, porque nós somos um ser espiritual, está separado de Deus, está afastado de Deus e longe dos sonhos que estão no coração de Deus para a sua vida. Para que você viva os sonhos de Deus, preste bem atenção nisso, é necessário que você seja filho de Deus e seja guiado pelo Espírito Santo. Quando nós conhecemos a Cristo Jesus e o reconhecemos como Senhor e Salvador, nós precisamos entender que há aqui uma revelação tremenda. Quem conhece a Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador pessoal, porque não adianta conhecer a Jesus de ouvir falar. Muitas vezes nós conhecemos pessoas e falamos, você conhece Jesus? E a pessoa, conheço. É mesmo? Ele é teu Senhor? Ele é teu Senhor? Não, ele é Senhor do meu pai, ele é Senhor da minha mãe, do meu avô. Eu conheço, Jesus é o Senhor dos crentes, é esse mesmo. Mas você o conhece de ouvir falar. Estou tendo uma visão, é o Joabe ali? Joabe e Joana e a princesa, glória a Deus. Surpresa, Deus é Deus de surpresas, diretamente do Espírito Santo, né? Glória a Deus. Queridos, nós precisamos entender que para vivermos esses planos, esses propósitos de Deus, nós precisamos ser filhos de Deus. Sabemos, amados, que nós em Cristo Jesus já estamos preparados para viver esses planos. Se você conhece a Jesus, você já está preparado. Não pode ser como essa pessoa falar, eu conheço Jesus, mas de ouvir falar. Nós precisamos conhecer a Jesus, de caminhar com Ele. Temos que ter relacionamento com Ele. Ele tem que ser Senhor das nossas vidas. Senhor das nossas vidas. Nosso Salvador. Não pode ser Salvador do outro, tem que ser nosso Salvador. Não pode ser apenas Senhor dos outros, mas nosso Senhor. É algo pessoal, intransferível, queridos. Diga, Jesus Cristo é Senhor da minha vida. Ter a Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador de sua vida significa estar preparado espiritualmente para viver estes planos, para viver os propósitos de Deus. Não tem como viver os propósitos de Deus sem ser filho de Deus. Deus não quer sobrinhos, netos, conhecidos, colegas, né? Eu sou colega de Deus. Já ouviu essa expressão, pastor João? Eu era filho de crente. Deus não tem neto. Não, eu sou neto de Deus. Deus tem filhos e tem criaturas. Meu pai era filho de Deus, era pastor, mas não significava que eu era filho de Deus por isso. Não adianta a sua esposa ser convertida e você não ser. O seu esposo, o seu pai, a sua mãe, o seu vizinho, o seu colega. Você precisa conhecer a Jesus. Você precisa ter esta experiência com Deus. Você precisa nascer de novo. Você tem que reconhecer para você mesmo: eu não tenho outro Deus além de Jesus Cristo. Ele é meu Deus, Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador. Ele morreu por mim, Ele levou sobre Ele os meus pecados, Ele levou sobre Ele o meu passado, as minhas dores, e eu nasci de novo. Eu sou filho de Deus. Tem algum filho de Deus nesse lugar? Diga aleluia. Aleluia. Quando nós, amados,
temos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador e reconhecemos que Ele é o caminho, a verdade, a vida, é Ele que nos leva a Deus Pai, é Ele que nos leva para o céu, é Ele que nos dá esta nova condição. Nós entendemos então que é necessário restaurar a nossa alma. Nós vamos entender que é necessário restaurarmos aqui a nossa mente, a nossa maneira de pensar. Queridos, as nossas atitudes, as nossas ações são resultados daquilo que a gente pensa. Nós precisamos entender aquilo que diz Romanos 12, versículo 2. Abra comigo, por favor, Romanos, Novo Testamento, depois de Coríntios, 1ª, 2ª. Desculpa, depois de Atos aí, né? Capítulo 12, versículo 2 diz assim, Romanos, depois de Atos dos Apóstolos, antes de Coríntios, capítulo 12, versículo 2 diz assim: não vos conformeis com este mundo. Não podemos tomar a forma do mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Veja a palavra de Deus. Aqui o verbo está no imperativo, significa, é uma ordem de Deus para nós. Transforme-se. Como eu vou me transformar? Como vou ser alguém transformado? E o próprio texto esclarece: pela renovação do vosso entendimento, pela renovação da tua mente, pela renovação da tua maneira de pensar. Ora, eu achava que era muito bom tomar umas brejas, puxa um relax, você fica assim de boa. Peraí, deixa eu pensar um pouquinho. Será que é bom, faz bem para mim encostar a barriga? Não vou falar de mim, não estou falando de ninguém, viu? Não é de você que eu estou falando de mim. Encostar o umbigo no balcão de boteco, vem uma cerveja, venha duas, e começar a falar borracha ali no balcão, nada com nada. Daqui a pouco a língua começa a ficar mole. Isso aí mesmo, vai tomar uma breja aí, trabalha a semana inteira. Será que isso faz bem para mim? Eu preciso começar a pensar. Eu preciso começar a mudar. Puxa vida, eu estou andando com pessoas que, puxa, só falam besteira, falam palavrão, mentem, falam mal dos outros. Será que é bom andar com esse tipo de pessoa? Preciso renovar minha mente. Eu preciso renovar. Renovai-vos. Eu preciso permitir que o Espírito Santo haja em mim. Mas veja que é uma ordem de Deus. Você tem que se transformar, meu irmão. Através do quê? Da renovação. Renovar. Pensar diferente. Coisas novas. Abrir-se para o novo. Queridos, alguns de nós somos como um museu. Vivemos só de coisas antigas. Somos conservadores em excesso. Aí eu penso assim, eu vou lá, eu curto isso, eu curto aquilo outro, e porque aquilo traz um certo prazer, a gente não abre mão. Puxa vida, é gostoso isso, é gostoso. Deus tem coisas melhores para você, mas se você não abrir mão disso, você não vai viver no novo. Por isso a Bíblia diz que é necessário que a gente renove a nossa mente, coloque coisas novas, pense diferente, abra-se para novas possibilidades, permita que o Espírito Santo amplie a tua visão. Queridos, muitos de nós estamos, me perdoe aqui, eu não consigo achar uma ilustração melhor, mas nós estamos como animais que usam aquele tapa-vistas. De um lado e de outro a gente só consegue enxergar aquele nível, aquele padrão, aquele ângulo. Porque lateralmente nós estamos, tapados assim, queridos. Tira isso em nome de Jesus da tua mente, dos teus olhos. Abra-se para o novo. Porque alguém nascido de novo é alguém que está necessitando de ser restaurado. Precisa restaurar a alma, a mente. Dessa forma é que nós vamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ou seja, os planos de Deus, os propósitos de Deus. Não há outra forma se nós continuarmos com a nossa mente fechada, ainda machucada,
magoada, ressentida, pensando como pensava o velho homem, porque quem nasceu de novo foi o Espírito. A alma precisa ser renovada. A alma é a sede das emoções, dos sentimentos, memória, lembrança. Tudo isso está na alma, está aqui, ó. E isso precisa ser renovado, restaurado. Isso em nós precisa ser corrigido, querido, precisa ser mudado. E quem vai fazer isso? Somos nós, através da palavra. Somos nós, através de decisão pessoal. Eu não vou mais fazer isto, eu não vou mais fazer aquilo. O meu corpo tem vontade disso, mas eu vou agir diferente. Puxa vida, como era gostoso ir lá nos bailes, passar a noite inteira e bebia, saía com uma ali, outra ali e tal. Aquilo me trazia um certo prazer, mas isso não é bom para mim, então para mim não serve mais. Eu abro mão daquilo que até durante um determinado tempo me trazia prazer, até durante um determinado me satisfazia, mas Deus tem coisas melhores para mim, por isso eu abro mão. Amém, queridos? Isso é renovar a mente, amados. A Bíblia diz ainda no versículo 1 desse capítulo 12, diz que nós devemos apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo, que é nosso culto racional, razão aqui, ó. Nós não somos marionetes na mão de Deus. Eu estou fazendo assim ainda porque acho que é da vontade de Deus. Ei, queremos tirar fora a nossa responsabilidade. Eu penso assim porque acho que Deus quer que eu pense assim ainda. Eu faço assim porque acho que é da vontade de Deus. Culto racional, razão. Pensa, eu penso, você pensa, nós pensamos e nós decidimos. Alguém há muitos anos atrás, logo, sei lá, talvez 1 ano, 2 anos depois que eu havia me convertido, alguém se encontrou comigo, ele havia me conhecido o velho homem, o velho Araújo, ele conhecia. Ele ainda não me conhecia. Ele viu o meu corpo e falou: é o Araújo. Ele estava enganado. Era o corpo do velho Araújo que estava ali. E aí, Araújão, irmão, parceiro, beleza, né? Vamos ali tomar uma. Cheguei lá, uma Coca-Cola. E batendo um papo, falando de fulano, ciclano, tal. Ele saca o cigarro, já me ofereceu obrigado. E ele começou a ficar assim, eu fumava, eu bebia, não dispensava uma cerveja gelada. E conversando tal, ele percebeu que mudei meu jeito de falar. Claro, amados, eu nasci de novo, eu sou de Deus. Eu falava palavrão, mas eu não posso mais falar. Por quê? Palavrão não tem nada a ver mais com a minha nova vida. Amém ou não amém? Não tem mais nada a ver com você. Já era. Morreu. Está acostumado? Vá treinando a sua mente. Eu não pensava mais nisso. Não dá mais. É incompatível. Sabe? Não tem mais nada a ver com a gente. E de repente aquele rapaz, depois de um tempo, falou: Araújo, o que aconteceu com você? Eu falei: eu nasci de novo. Mas como assim, cara? Nasci de novo. Eu conheci Jesus e comecei a falar para ele o que havia acontecido comigo. Ele falou: percebi que você está diferente. Eu bati o olho em você, eu vi que você estava diferente já. Aquela recusa das coisas que eu fazia, na verdade, elas foram, queridos, ações, resultado da minha transformação interna. Porque na verdade eu falei para ele ainda, fui bastante ousado, eu não quero que você faça isso, não precisa fazer isso, foi a minha experiência. Mas ele pegou o cigarro e falou assim: quer ver uma coisa? Dá um cigarro. Ele deu, peguei e falei: olha, segurei na mão, falei: eu fumei, você lembra? Fumei durante talvez 11 anos. Eu falei: sabe, querido, não é a minha religião que me impede de fumar, não é a minha igreja ou pastor, nada disso. Eu não quero fumar, eu não preciso fumar mais. O cigarro me causava um determinado prazer. Cerca de 5 minutos dava um cigarro de prazer. Para mim, dava um certo prazer. É verdade. Ninguém pega o negócio, nossa, queimou a boca. Não, sente certo prazer. Aquela química, a fumaça, tudo isso causava um certo prazer. Até mesmo o gesto de ficar segurando o cigarro. Eu segurei e falei: mas eu não preciso mais disso. Eu tenho algo muito melhor. Eu não preciso fumar. Eu não preciso beber mais cerveja. Eu não preciso disso. Eu abri mão voluntariamente. Não foi o pastor que falou: para de fumar, senão você vai para o inferno. Para de beber, que isso aí é uma madeira do capeta. Eu renovei a minha mente e falei:
Eu nasci de novo. Isso para mim não é bom. Para mim não presta. Não é para mim. Eu falei, peguei o cigarro, falei, me desculpa, você me deu, eu dei, aí eu amassei o cigarro. Joguei no lixo e falei, eu abro mão. Eu não quero fumar. Eu não quero beber. Eu não quero mais isso, porque isso não é mais para minha vida. Amém? Digo obrigado, Senhor. Então, queridos, precisamos entender que nós somos pessoas preparadas espiritualmente para vivermos os planos de Deus. Nós somos pessoas que precisam ser restauradas para viver o plano de Deus. Porque não é de qualquer jeito, viu, amados? É verdade que Jesus pagou o preço por nós morrendo na cruz, e espiritualmente Ele já nos habilitou. Em Cristo Jesus estamos habilitados espiritualmente para vivermos os planos de Deus. Mas não é de qualquer jeito. Nós somos cooperadores de Deus. Precisamos cooperar com Deus e não atrapalhá-lo. Nós não podemos ser pedras de tropeço em relação àqueles planos que Deus estabeleceu para nós. Alguns de nós, amados, deixa-me dizer uma coisa, não é o diabo que está impedindo a gente de viver os planos de Deus, somos nós. Não são os familiares, é o vizinho. Não é teu vizinho, é você. Não é o teu parente, o mala, é você. Olha, amados, o diabo está levando sobre as costas dela responsabilidade e culpa que às vezes não é dele. Somos nós, porque nós não estamos cooperando com Deus, nós estamos atrapalhando Deus. E Deus olha para nós e fala conosco, eu tenho planos para você. E a última coisa é que a gente se interessa pelos planos de Deus. A gente está querendo saber de uma coisa, de outra. Quando é que eu vou ficar rico? Quando é que eu vou conseguir não sei o quê, não sei o quê? Quando é que eu vou viver os meus planos? E aqui Provérbios 19:21 fala sobre isso. Muitos são os nossos planos e nós estamos ocupados com os nossos planos apenas. É isso que nos causa às vezes preocupação e ocupa a maior parte do nosso tempo. Mas cá entre nós muitas vezes, talvez nós nunca nos interessamos por aquilo que está no coração de Deus como propósito para nós. Por isso, em nome de Jesus, renove a sua mente. Diga, eu vou renovar a minha mente, a minha forma de pensar. E aí, você tá beleza? E você, como é que tá? A tua casa? Puxa, eu tô com saudade de você, vou passar aí para te dar um abraço. Ele vai para comer teu churrasco, para almoçar, serrar boia na tua casa. Se descobrir que você está desempregado, está passando um momento financeiro meio apertado, ele não vai te ligar, vai te deixar sozinho. E você vai lembrar e falar, cadê aqueles amigos? Cadê aqueles parceiros? Cadê aquelas minhas amigas que diziam que me amavam, que podia contar? Cadê? Amados, Deus não é destes ou destas. Os nossos parentes, nossos amigos, colegas podem até nos desamparar, pode até deixar a gente na mão, pode até fingir que está tão ocupado que não vai ter tempo para nós. Mas Deus não. Diga, Deus não me deixará. Porque Deus sabe que nós vamos passar por momentos difíceis. Deus sabe que durante a jornada da vida nós vamos nos encontrar em momentos de extrema solidão. Solidão não porque as pessoas não querem estar conosco, mas solidão provocada até mesmo por essas dificuldades. Porque você olha para a pessoa que está à tua direita, à sua esquerda, às vezes é o teu esposo, teu filho, teu pai, o teu irmão, mas a gente sabe que há neles impossibilidades de nos fazer algo por nós. Mas amados, o que nós não podemos esquecer é que Deus está conosco. Deus sempre estará conosco. Ainda que a gente não tenha dinheiro, ainda que a gente não tenha saúde, ainda que a gente esteja só, abandonado, incompreendidos. Quantas vezes nós nos sentimos assim, solitários pela incompreensão? As pessoas não nos entendem, porque na verdade cada um tem a sua vida, a sua maneira de pensar. E a gente olha para nós mesmos e fala, puxa vida, não consegue me entender. E aí vem aquele sentimento de solidão. É nesse momento que você não pode se deixar conduzir pelo sentimento, mas saber que o Senhor está com você. Diga, Deus está comigo. Diga, Ele estará comigo. Aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer. É promessa dele para você, não é promessa do pastor. Ainda que eu queira, como pastor, como teu amigo, ainda que eu queira estar com você, haverá muitos momentos que eu não vou poder estar com você.
eu não vou poder fazer algo por você. Talvez uma mensagem eu possa mandar, mas talvez nem isso. Talvez eu me esqueça, eu fale com você. Eu já quero te prevenir. Pode ser que eu fale com você, mas eu não estou falando de mim neste lugar. Eu não estou falando da minha capacidade de estar com você. Eu não estou falando do meu potencial em te ajudar nos momentos de aflição. Eu não estou falando para você que eu sou perfeito e que eu nunca vou te abandonar. Eu não estou falando para você isso. Eu estou falando que Deus é perfeito. Ele é fiel, Ele é incomparável, Ele é fidedigno. Ele estará com você, Ele jamais te abandonará, Ele jamais frustrará a tua companhia, jamais Ele vai te deixar na mão. Diga: Deus não vai me deixar na mão. Ele não vai te deixar na mão. Esse é o terceiro segredo. O quarto é: você pode todas as coisas em Cristo. Quando eu li o versículo de número 5, a parte A diz assim: ninguém te poderá resistir. O que o Senhor está dizendo aqui para Josué? Ele está querendo nos dizer nessa noite: você é forte, Josué. Você vai prevalecer. Essa palavra te resistir significa você vai prevalecer sobre os teus inimigos, sobre os teus adversários. Mas para que você prevaleça, você vai ter que enfrentar. Queridos, nós não podemos passar uma vida inteira fugindo, nos desviando, dos problemas. É verdade que nenhum de nós quer problema. Eu não quero. Eu não vou nem fazer essa pergunta, que ela é boba. Ninguém aqui quer problema. Ninguém quer dificuldade. Ninguém quer. Ninguém quer luta, não. Poxa, Senhor, manda umas dificuldadezinhas aí que minha vida... Ninguém faz isso. Um pouquinho, Deus, de luta, um pouquinho assim de levante do inferno contra mim. Ninguém quer, ninguém quer. Mas o que Deus está falando: olha, vão haver levantes contra a tua vida. Às vezes no meio do povo de Israel, vão se levantar contra você. Os teus inimigos vão te enfrentar. Os teus inimigos vão se posicionar para acabar com você. Deus está falando para ele: ora, vai ter momentos que você vai falar: puxa vida, está difícil o negócio aqui. O que Deus falou para Josué e fala hoje com cada um de nós: você vai prevalecer, você vai superar, você vai vencer. O segredo é que eu estou com você para que você vença. Amados, a presença do Senhor faz e fará diferença em nossas vidas. Por isso ele diz no versículo 5, ele diz: ninguém poderá te resistir, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. A certeza, amados, de que nós vamos vencer é a companhia do Senhor. O Espírito Santo está conosco e Ele estará conosco. Ele não nos deixará sozinho. Amém, queridos? Diga: eu posso vencer, prevalecer, porque Deus está comigo. Deus falou isso para Josué e hoje fala conosco: se nós estivermos firmes nos propósitos do Senhor, do coração de Deus, nós vamos vencer. Nós seremos mais fortes do que aqueles que se levantarem contra nós. Amém? Diga: eu serei forte. Quinto segredo: esforça-te. Várias vezes nessa passagem ele diz tão somente: esforça-te, esforça-te, esforça-te. Há algumas versões que diz: seja forte. Mas como eu posso ser forte se eu sou fraco? A Bíblia diz: digo fraco, sou forte. A Bíblia diz em Efésios 6:10: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Busca força em Deus, meu irmão. Busca força em Deus. Queridos, o apóstolo Paulo, grande homem de Deus, apóstolo do amor dos gentios, ele diz o seguinte: olha, quando eu estou fraco, é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ele diz: olha, quando eu estou me sentindo tão fraco, as forças parecem que sumiram da minha vida, do meu corpo, eu busco o Senhor e Ele me fortalece, Ele me renova. Ah, amados, quantas vezes nós nos sentimos assim, mas nós podemos ter essa convicção:
de que em Cristo nós podemos ser fortes, nós podemos adotar, temos em nós mesmos esta postura, esta decisão pessoal. Diga pessoal. Diga, eu vou me esforçar. Esforçar significa empregar força, a força que tivermos. Amados, se nós não nos esforçarmos, esta força continuará sendo pequena. A Bíblia diz que se nós nos mostrarmos frouxos no dia da angústia, a nossa força será pequena. Se nós nos mostrarmos fracos, e aí chama a atenção para a palavra mostrar. Você pode até ser fraco, mas você não pode se mostrar fraco, ser dominado pela fraqueza. Procura para mim, pastor João, por favor, Provérbios diz, se eu não me engano, Provérbios 28:13. Se te mostrar frouxo na angústia ou fraco na angústia, a tua força será pequena. Ah, mas eu estou tão debilitado. Reaja, esforça-te. Queridos, infelizmente, muitos de nós queremos uma vida de moleza. A gente quer que as coisas assim aconteçam sem esforço. E Deus está falando, tem que se esforçar. Tem que buscar força na fraqueza. Quando a gente lê Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz que os grandes heróis da fé, eles buscaram força, encontraram força na fraqueza. Eles superaram adversidades, situações mais fortes do que eles. Por quê? Porque Deus estava com eles. E em Deus nós somos fortes. É necessário nos esforçarmos. Diga, eu vou me esforçar. Tem que se esforçar, mano. Tem gente que a gente conhece e a pessoa fala, minha vida está assim, 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 assado. Faça isso. Ah, não quero fazer não. Faça aquilo outro, eu não tenho vontade. Eu não quero. Embirra, faz biquinho. Eu estou fraco. Se esforça. Ah, não tenho coragem para nada. Tem que mudar isso. Tira a força de algum lugar. E que lugar é esse? Na presença de Deus, amém? Na presença de Deus o fraco se torna. Há uma música que a pastora Ana compôs que fala sobre isso. Na presença de Deus o fraco se torna forte, alguma coisa assim. Queridos, é na presença de Deus que nós nos tornamos fortes. Mas tem gente que fala, ah, eu estou fraco, eu não vou para a igreja, eu não vou ler a Bíblia, eu não vou ouvir louvores, estou fraco, E o que vai fazer? Vai assistir novela, fica mais fraco. Vai reclamar, fica mais fraco. Vai sair com quem não busca Deus, fica mais fraco. Não vem na igreja, vai lá assistir o Fantástico, você vê se ele fortalece. Você pode assistir o Fantástico, mas não pode trocar a palavra de Deus, a presença de Deus pelo Fantástico. Assiste depois, pega para gravar, faz qualquer coisa. Mas as pessoas estão fracas, em vez de buscar forças onde tem forças, não. Buscam força em lugar errado. Às vezes em más companhias, pessoas que não falam de Deus, pessoas que não creem em Deus, que não têm fé. Ah, mas é legal. Pode ser legal tanto que for, se não estiver coerente com a palavra de Deus, não é boa companhia para você, não é alguém que vai melhorar a tua vida, vai te fazer mal, em nome de Jesus. Precisa cair a nossa ficha, amados. Sexto segredo: faça o que a palavra de Deus mandar, não se desvie, não se afaste. Versículo 7 e 8 fala sobre isso. Cuide em fazer toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não se desvie, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não te afaste, não se afaste da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Bem sucedido. Tem que se encher da palavra, irmãos. Tem que buscar fazer o que a palavra manda. A palavra fala para a gente não mentir. E sabe o que a gente faz muitas vezes? Mente. Ah, fazer o que? Eu não queria deixar a pessoa triste. Você não deixou a pessoa triste, mas deixou Deus triste. E se afastou do caminho de Deus, do propósito de Deus. Deus não quer que você minta. Deus não quer que você engane. Deus não quer que a gente roube, que a gente furte. Deus não quer essas coisas para nós, amados.
E quando nós fazemos aquilo que a Bíblia diz para a gente não fazer, a gente está o quê? Entristecendo Deus. Faça o que a palavra de Deus mandar. E por último segredo, sétimo segredo, tenha bom ânimo, seja animado. Amados, uma das estratégias do diabo, do nosso adversário, sabe o que é? Nos desanimar, nos fazer ficar para baixo, down, né? Eu tô down, tô para baixo, tô desanimado, não tenho ânimo para nada. Por quê? Porque se você estiver desanimado, você vai parar, vai deixar as coisas acontecerem sozinhas. Nós temos, amados, que não deixar as coisas acontecerem, nós temos que fazer as coisas acontecerem. O desânimo não pode fazer parte da tua vida. É verdade que as lutas, as adversidades vêm, mas nós temos que ser corajosos, animados. Nós temos que nos animar, porque Deus está conosco. Tem de bom ânimo, seja alguém animado, disposto. E por fim eu quero concluir dizendo, amados, que as pessoas percebem que quando o Senhor está conosco, que o Senhor está conosco e que as coisas estão fluindo ao nosso favor. Deus deu essa direção para Josué, e Josué ouviu a direção de Deus. E Josué se posicionou como Deus esperava que ele se posicionasse. E as coisas começaram a acontecer. Os grandes líderes do povo de Israel começaram a perceber que a vida de Josué era diferente, que ele havia assumido um comprometimento maior com Deus, que havia assimilado o propósito de Deus para a vida dele. E a vida dele, o propósito era conduzir o povo a herdar a terra. Ele assimilou, ele falou, poxa, mas para que este povo herde a terra, eu tenho que ouvir a direção de Deus. Para que você herde o plano de Deus, o propósito de Deus, você tem que ouvir Deus, tem que andar na direção de Deus. E as pessoas vão ver isto. Deus vai ver isso e as pessoas ao teu redor também. E você vai ver que muitas coisas vão se encaixar à medida que você ouvir Deus. As coisas vão se encaixar no tempo de Deus, na forma de Deus. Coisas que você fala assim, não, eu não consigo fazer. Vai acontecer, porque Deus vai fazer. Deus vai fazer por você aquilo que você não pode fazer. Deus vai fazer acontecer através da tua atitude de fé, de coragem, de ousadia, de predisposição, de obediência, de quebrantamento, de humildade. Josué teve que aprender a ouvir Deus. Deus honrou Josué. Deus vai te honrar, meu querido. Deus vai te honrar, minha querida. A tua vida será transformada através das suas atitudes, através da tua fé, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Feche os teus olhos por alguns instantes. O Espírito Santo está neste lugar e Ele tem falado profundamente aos nossos corações. Ele tem tocado pessoas aqui nesta noite de uma maneira muito especial. Eu vejo pessoas que entraram aqui, que tinham uma vida totalmente despropositada. O Senhor falou ao teu coração. O Senhor testificou ao teu coração que você não é qualquer um. Você está vivendo como qualquer um, mas não é esse o sonho de Deus para você. Não foi isso que Deus planejou para você. Você precisa entender e assimilar aquilo que Josué assimilou. Deus tem um plano maravilhoso para a minha vida. Deus tem propósitos para mim. E aquilo que Deus tem para mim, o mundo não tem. O mundo não tem. Ninguém mais tem o que Deus tem para você. O que Deus tem para você é incomparável. O que Deus tem para você é maravilhoso. O que Deus tem para você é algo eterno, é algo que vai satisfazer você de verdade. Não é algo momentâneo, não é algo passageiro, mas é algo que vai encher o teu coração de satisfação, de alegria, de paz que você ainda não conhece. Fecha os teus olhos, fecha. Permita que
o Espírito Santo toque em você, toque no teu espírito, toque na tua alma. Permita que o Espírito Santo testifique no teu coração que você é uma dessas pessoas a quem Ele escolheu para viver os seus planos. Permita que o Espírito Santo testifique aí dentro de você que você é como Josué. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram os meus, sufocando o meu coração, o meu coração, se lançaram-me em uma cova e ferido perdi a visão. Não desisto, não paro de crer os sonhos de Deus. Não desisto, não desisto, não paro de lutar. Levanto os meus olhos e vejo Deus está restaurando os meus sonhos e a minha. Levante a mão e declare: Recebo a recebe, recebo a unção de ousadia, unção de multiplicação. recebo. Recebo Levante as mãos e recebe em nome de Jesus. O Senhor está te curando, o Senhor está restaurando você. Cura, Senhor, restaura, Senhor. Restaura os sonhos, restaura os planos. Cada toca, Espírito Santo, no coração de cada assim como testificasse, Senhor, no coração de Josué, testifica agora em cada coração, no coração de cada um daqueles que estão aqui, Senhor, em cada mente. Espírito Santo, ensina-nos a nos transformarmos pela renovação do nosso entendimento, da nossa mente. Ensina-nos a te ouvir, ensina-nos a andarmos segundo o propósito do teu coração, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ensina-nos a nos levantarmos, ensina-nos, Senhor, a nos dispor